Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Essa, um programa que fala só de coisas legais na área de marketing, área da comunicação, inovação, negócios, enfim, só assunto interessante aí para você desse outro lado, né? Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira. Oi, pessoal, tudo bem? Aproveitem, se inscrevem no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e acompanhar os episódios, juntamente com a Libre Audiovisual, nossa produtora, que está preparando esse conteúdo excepcional para vocês. E de altíssima qualidade, tá? Puxar saco pro pessoal. Mas vamos lá, vou puxar saco também pro meu patrocinador, que é um patrocinador incrível, gente, que se vocês quiserem ir pro friozinho de Campos de Jordão, eu tenho um super lugar para indicar. Um hotel 5 estrelas, que o café da manhã, juro, eu só queria ficar só naquele café da manhã o dia inteiro, gente, que é maravilhoso. Tem vários tipos de quarto, aliás, são mais de 70 quartos no hotel. Um hotel com spa, enfim, até fazendinha, gente. Brinquei até com um porquinho. Não, porquinho não, era um grande porco. Enfim, gente, vocês vão amar. Lá tem várias experiências, enfim. Entre aí no Instagram do Hotel Hort ou no site e faça sua reserva com o Pode Essa com 10% de desconto, viu? Aqui embaixo tem o QR Code para vocês acessarem. Quero só ver. Depois me conta como foi a hospedagem, tá, gente? Que vale um feedback, senão ó, puxa a orelha lá do pessoal. Fala, não vou vender mais patrocínio. Mas vamos lá, gente. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que eu tô louca pra saber a trajetória dela, além dela ser mulher, que né, nos dá mais ainda aquela sensação de é uma mulher no cargo de CEO e de uma marca que né, todo mundo deve conhecer aí do outro lado, que é a marca de lentes Zeiss. Então, a gente trouxe aqui a CEO, Gabriela! Muito prazer, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e um pouco da nossa empresa também, né? Sim, A honra é nossa! É um prazer receber você aqui. Importante, muito bacana. Que bom! E aí, para começar, claro, a gente quer saber a trajetória que você teve aí ao longo da sua carreira profissional e que te levou hoje ao cargo de CEO. Vamos lá, como tudo começou? Todo mundo fala que não é um movimento tradicional, né? Sim. Até porque a gente não vê com tanta regularidade, enfim, pessoas de recursos humanos nesse cargo. Mas eu vi recentemente uma matéria da HSM falando que todos os CEOs deveriam ter essa passagem por recursos humanos, né? Que interessante. Porque no final do dia a gente está falando de gente, É né? verdade. Então, como Simon Sinek fala, né? Se você não gostar de pessoas, você não gosta de negócios, você não gosta de clientes. Então, a gente Exato. precisa ter isso como pano de fundo, né? Para começar essa discussão. Acho que um ponto interessante, talvez, da minha trajetória vem muito de um contexto familiar, né? De onde fui criada, qual foi o meu ambiente. Então, uma mãe com uma figura muito forte de mulher e um pai que propiciava esse espaço para que ela tivesse esse empoderamento, e talvez isso me deu essa condição, né? De hoje estar numa posição como essa, né? Muito por conta dessa vivência, e sempre estive em um ambiente em que o trabalho era algo essencial, né? Se você quer construir algo na sua vida, você precisa trabalhar, faça a sua parte. Paralelo a isso, tem a questão do estudo. Então, os meus pais sempre valorizaram muito essa questão de estudar. Você vai fazer o seu melhor desde que você saiba o que você está fazendo, né? Ou seja, ter o conhecimento técnico. E eu acho que isso foi o que foi me movimentando, né? Não só um contexto de uma base familiar muito forte, mas também essa curiosidade por estar aprendendo novas coisas. Sou psicóloga de formação, né? Tenho MBA em gestão empresarial, fiz alguns cursos de governança corporativa, liderança, de um modo geral, e eu acho que a grande virada veio nesse sentido da governança corporativa, né? Olhando especificamente para um futuro em que eu possa estar em cadeiras de conselho, apesar de atualmente eu estar em 2 cadeiras de conselho consultivo, isso foi me dando uma outra visibilidade do ponto de vista de como tratar os negócios, né? Então, você não estuda só sobre pessoas, porque isso é muito importante, mas eu precisava, de alguma forma, né, complementar esse outro lado do ponto de vista das matérias mais exatas, né? Sim. Então, a parte de finanças, não só a área comercial, a área de marketing, enfim, olhando para humanas também, né? Mas eu precisava ter esse entendimento do todo. E eu acho que isso foi me ajudando ao longo da caminhada, né? Dentro das organizações por onde eu passei, que era muito com aquele olhar de eu só consigo fazer recursos humanos se, de fato, tiver impacto no negócio.
se eu ajudar esse negócio a evoluir através das pessoas, né? Porque eu acredito muito nisso, ou seja, pessoas mudam negócios e, consequentemente, a gente transforma vidas. Exatamente, Né? Eu acho que esse é um pouco do caminho que eu segui e que foi, de alguma forma, me credenciando para estar onde eu estou hoje. Né? Que legal. E você está há quantos anos nas AIS? Estou há 9 anos, né? E foi um trabalho muito bacana, porque quando eu entrei, o nosso desafio era um Você entrou com desafio de recursos marca. humanos. Sim, Olha sim. que interessante. E era um desafio de como que a gente fortalecia a nossa marca no país, né? Nós, em 2005, compramos uma empresa. Até então, os AIS era um distribuidor no Brasil. E, a partir de lá, a gente veio fazendo todo um movimento que era, de fato, de fazer a fabricação das lentes aqui no Brasil. Então, você tinha toda uma mentalidade que deveria mudar e trazer um pouco do que era a cultura AIS, né? De uma empresa alemã, de muitos anos de existência. Hoje vocês estão presentes em quantos países? A gente está em mais de 50 países. Uau! E com realidades totalmente distintas, né? Mas, no Uhum. final do dia, a gente está falando de um DNA de empresa que está muito voltado para alta tecnologia e precisão, né? O nosso trabalho é, o tempo todo, estar antenado àquilo que a sociedade precisa. É tanto que nós somos uma fundação. Nós nascemos de um projeto de fundação e essa empresa hoje tem em torno de 15%, 10 a 15% do seu faturamento destinado à pesquisa e desenvolvimento, para que a gente esteja o tempo todo trazendo À aquilo que frente. efetivamente a sociedade precisa, em todas as áreas de negócio, né? Incrível. E hoje a ZAIS, ela tem, né, ela é reconhecida muito pela inovação tecnológica, né? Conta pra gente um pouco mais como funciona isso para vocês estarem à frente nessas inovações. Acho que tem um pouco disso, né, dessa questão dos investimentos na pesquisa e desenvolvimento. Hoje, do ponto de vista de produto, tudo é feito pela Alemanha, né? As pesquisas, enfim, os protótipos daquilo que efetivamente faz a diferença. Mas eu acho que tem um lado muito dos países também, no sentido de identificar como que a gente agrega valor, né? Não só ao produto em si, porque a gente tem os concorrentes que também têm seus produtos, mas como é que a gente agrega valor no serviço, né? Então, eu acho que isso também é um complemento, né? Não só daquilo que a gente está entregando para a população, mas a forma que a gente está entregando. E essa é uma preocupação que a gente tem em todos os países onde a gente está, né? Eu costumo dizer para as pessoas que, assim, seus olhos merecem o melhor. E ZAIS é sempre a melhor opção. É verdade. Não, mas isso é muito legal. E hoje vocês estão presentes em quantas lojas aqui no Brasil? Hoje nós temos 150 lojas. Próprias? Na verdade, não são próprias, né? Tá. Nós temos os nossos clientes, que são parceiros, que a maioria deles são do mundo da ótica, que possuem outras lojas também, e eles optam por abrir uma loja da marca. A gente tem alguns estudos de onde nós temos uma loja, o market share da região, a maneira como a região atua, né, com marca, de um modo geral, é diferenciado. Então, essas lojas vêm com essa proposta, né, de efetivamente trazer um serviço diferenciado, mas, ao mesmo tempo, para as outras óticas que são parceiras da região, que não possuem a identificação visual 100% ZAIS, elas também acabam se beneficiando, né? Porque, de fato, a gente está potencializando esse valor da marca, né? Sim. E como você faz para acompanhar isso no seu dia a dia, né? Como que é o seu dia a dia, a sua rotina? Porque, claro, são muitas frentes, né, para atuar. Tem o desafio, porque, vamos colocar assim, 7 anos, parece que, né, é recém-nascido ainda, né, para o mercado aqui. E é um mercado muito promissor. Eu acredito aí que, né, até por conta dessa mudança, né, que vai ter uma população muito mais velha, né, em 2030, vai virar essa chave aí. Então, vocês estão olhando para isso, vocês acabam entendendo essas frentes de que maneira? Com certeza. Eu acho que a gente trabalha muito com essa questão de pesquisa, né? Mas o meu dia a dia hoje, assim, se a gente for pensar, né, compramos uma empresa em 2005, mais 20 anos, né, praticamente. Neste movimento que a gente foi fazendo, não só de fortalecimento da marca, mas do que existe de importância para o consumidor, porque a gente está falando de saúde visual, né? A gente foi entendendo que comportamento é esse que a população tem e o que é importante para a gente ir existe essa adequando. preocupação
assim, do nosso lado, né? Sim, eu acho que né? a gente Mas tem do um papel consumidor. muito forte de educar mesmo, né? A nossa população. Por quê? A preocupação, de um modo geral, é sempre de se eu estou bem ou não com a armação que eu escolhi, né? Então, é muito pelo lado fashion. E nós trabalhamos muito por essa conscientização de saúde, né? O nosso propósito como empresa é ajudar as pessoas a verem o mundo de uma forma melhor, né? E isso está totalmente ligado a essa capacidade de você enxergar, né? De você ter essa condição de ver bem as coisas. Então, o nosso dia a dia hoje é muito nessa questão, não só baseado nos números, né, que a gente tem, nos diversos dashboards, mas também de pesquisas com a população para que a gente entenda se precisa calibrar ou não determinadas coisas, inclusive com as óticas, né? Porque nós não vendemos diretamente para o consumidor, Sim. né? Nós temos a ótica como parte desse processo e uma parte muito importante, assim como os médicos, né? Os oftalmologistas, enfim. Então, o nosso papel é muito com essa cadeia de valor, né? Com esse ecossistema, de fazer com que, no final do dia, as pessoas entendam o quão importante é cuidar da sua visão, né? E isso tem não só estudos que nós, como empresa, fazemos, mas também estudos do ponto de vista da classe de oftalmologia, né? Que mostram para a gente, enfim, quais as ametropias, né? Que a gente chama, se é miopia, astigmatismo, hipermetropia, enfim, que a gente precisa estar um pouco mais atento e, como você falou, né? Até 2030, mais da metade da população vai usar óculos, né? Exato. Hoje a gente tem uma problemática muito forte com crianças, né? Por conta do excesso de o tela? índice da miopia tem aumentado significativamente justamente por O conta excesso dessa de questão do tela, excesso de sim. tela. Né? E aí tem a preocupação até com a qualidade da lente, né? Para tela azul, para tela azul não, né? Para poder proteger. Os raios, né? Ultravioleta. Isso, então tem toda essa questão. Mas eu ainda vejo também essa dificuldade, né, desse mercado para essa comunicação chegar e ver a importância disso, né? Acho que esse foi um processo de aprendizado também, Sim. né? Por sermos uma empresa muito tecnológica, né? A nossa comunicação ao longo do tempo, e eu diria que isso é parte da indústria, se você olhar, enfim, as empresas desse segmento têm uma linguagem um pouco mais técnica, né? Sim. E quando você fala com o consumidor, você precisa ter uma linguagem mais prática, Sim. né? O que no final do dia, de fato, esta lente, né, vai me ajudar? Então, se eu sou uma pessoa que, enfim, eu trabalho com a direção, ou eu trabalho muito dentro do escritório, ou eu trabalho, né, muito com o computador, enfim, você vai ter lentes diferentes para cada uma destas pessoas, né? E não dá para eu ficar falando pura e simplesmente de uma questão técnica, de como que essa lente foi construída, Sim. né? Mas sim de como que ela, de fato, vai melhorar a tua visão O no seu dia a dia a dia, Exatamente. exato. E vocês replicam isso para as óticas parceiras de vocês? Porque uma coisa é dentro da loja Zeiss você comunicar com autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Mas quando isso é feito dentro de uma ótica, vocês têm algum programa para educar esses profissionais que vão estar ali em contato com o consumidor direto? Sim, nós temos não só a nossa equipe comercial, né, que tem um trabalho muito forte de treinamento e desenvolvimento dessas óticas, como também ferramentas, né? Hoje, pós-pandemia, a gente tem usado muito a questão digital para poder desdobrar essas informações. Que legal. E somado a isso, materiais de trade, né, de um modo geral, que contribuem com esse processo da aprendizagem e da forma, efetivamente, que a gente entende como adequada para passar, né, os benefícios do nosso produto, digamos assim, né? E eu acho que isso é o ponto fundamental para que a gente possa fazer a virada da indústria como um todo, né? Para as pessoas entenderem, no final do dia, a importância de uma lente. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é um plástico, você colocou lá e não precisa você ter tanta preocupação com qual material que está sendo utilizado ou qual a durabilidade, mas no dia a dia a gente precisa ter essa preocupação. Às vezes pensam só na gramatura da lente, só porque o layout do óculos vai ficar melhor, mas na verdade tem muito além disso, mais. né? A necessidade seria outra, né? Exato, tem a qualidade, tem o conforto ocular, né? Porque você colocando uma lente Zeiss, você consegue realmente sentir a diferença comparada também a outras lentes de contato. Então, acho que é super importante ter essa educação para os consumidores, porque a partir do momento que eles consumirem esse tipo de lente,
realmente vai abrir os olhos dessas pessoas. Vai enxergar diferente. Exato. Essa é a proposta, né? E eu acho que dentro do que você está falando, a gente fala muito do processo de vendas, né? Que é muito importante no momento em que um consumidor entra numa ótica, né? Essa preocupação de efetivamente como que é o seu estilo de vida. Porque você acabou de falar, né? Se você gosta de uma armação menor, mas você tem uma metropia em que o seu grau é muito alto, certamente a sua lente vai dar aquela sensação do fundo de garrafa, né? Sim. Ela vai ter que ser mais grossa para poder comportar uma armação tão pequena. Então, o que a gente sempre orienta, né, os nossos clientes é que, no momento em que o consumidor entra, se preocupa primeiro em fazer a anamnese, né, de como que é o estilo de vida e qual efetivamente é a metropia que ele tem, para que daí você possa fazer a melhor orientação, recomendação do ponto de vista da lente, né? Legal. E hoje, quando a gente fala de saúde, é um assunto mais delicado, né? Porque entra a questão médica, entra e aí até a pessoa que está ali, né, o vendedor, aconselhando, falando. Então, é todo um trabalho mais customizado também, né? E hoje vocês têm também lentes personalizadas, por exemplo, para um público diferente. Como que funciona hoje Nosso portfólio, essas divisões? né? Eu acho que a gente tem lente para todos, né? Tá. O portfólio ele é muito amplo, não só pensando do ponto de vista desse conforto visual, Tá. né? Mas inclusive de questões relacionadas ao tratamento, né? E aqui o tratamento a gente fala muito se tem antirrisco, se tem antirreflexo, né? Se é uma lente que não embaça. Então tem todas essas atribuições, né? Cada uma das nossas lentes. Falando em personalização, a gente tem hoje uma lente que chama Individual, né? Que ela é uma lente feita para cada um, apesar de todas as lentes serem, né? Mas você consegue colocar as iniciais do seu nome na lente. Ai, que né? Que legal! Então, isso é muito interessante, porque as pessoas... É de fato essa personalização, né? Já está disponível. Está disponível. Olha já há só, já bastante vou colocar tempo no carrinho. portfólio. E o bacana desse processo, né? Por que ela é individual, né? Porque na hora da medição, ela leva em consideração a distância né? Assim, da sua pupila para o nariz, de uma pupila para outra, ela precisa ser muito bem adequada para o seu rosto, para que de fato você tenha, né, uma adaptabilidade satisfatória. Então essa é uma lente que, enfim, né, dentro do nosso portfólio é uma das lentes mais tops que a gente tem, e tem esse nível de personalização muito específica, né, para cada consumidor. Que bacana. Que legal. E como funciona esse portfólio, né? Até para o pessoal entender aí. Cada lente funciona como tem lente para quem dirige mais à noite, ou para quem trabalha com, né, muita tela, ou para quem dirige o dia inteiro na luz solar. Vocês acabam fazendo todo esse estudo do seu consumidor ali para oferecer nesse momento para o cliente. Sim. A gente tem, enfim, uma gama, né, de possibilidades nas lentes, mas pegando esse exemplo que você trouxe, né? Uma pessoa que dirige, né? Você tem um cansaço visual natural, principalmente se você estiver à noite. Sim. Quando você tem, né, o reflexo do farol vindo na estrada, enfim, né, em contraponto àquilo que você está dirigindo, né? Interfere muito não só no teu desempenho na direção, mas nesse conforto. E uma das lentes que a gente tem chama Drive Safe, por exemplo, né? Essa lente ela te ajuda a minimizar o impacto desses reflexos, né? Assim como a gente falou agora da miopia, a gente tem a MyoCare, que é para crianças, né? Ela funciona como um tratamento, né? Porque ela tem atributos que, de alguma forma, minimizam, né, essa progressão da miopia nas crianças. E aí isso tem por diversas idades, faixa etária, enfim. Então, para cada lente, né, a minha recomendação é sempre conversa com o consultor óptico, porque eles têm, né, o entendimento daquilo que efetivamente vai te ajudar no teu dia a dia, mas você tem uma gama de possibilidades, né? Uma outra que a gente chama de office lens, né? Que são lentes específicas para quem fica muito dentro do ambiente de escritório, né? E assim como a proteção de luz azul, você também tem lentes que minimizam, né, o impacto das luzes de tela. Então, tem, né, várias possibilidades, mas minha orientação é sempre, assim como a gente vai, né, no oftalmologista para poder ver efetivamente o que a gente precisa, e eles fazerem a prescrição, quando você chega na ótica, a identificação da melhor lente é bom entender com o consultor óptico.
Sim. Muito E hoje vocês têm alguma coisa voltada, assim, de tecnologia usada ou no e-commerce ou nas próprias lojas com IA, alguma coisa que possa facilitar ou trazer uma experiência, uma inovação diferente hoje para as AIS, ou ainda não? A gente tem um aplicativo hoje que a gente tem trabalhado muito em conjunto com os médicos, né, e orientado algumas das nossas óticas também, que é como se fosse uma espécie de anamnese prévia, né? Tá bom. A gente chama de My Vision Profile e a gente tem trabalhado nesse dispositivo dele estar mais, eu diria que, disponível, né, na internet, aonde você vai colocando, né, quais são as questões que você tem, como que é o seu dia a dia, e no final ele faz uma recomendação prévia para você da lente. É óbvio que a gente ainda, no contexto, né, da saúde visual, ainda tem alguns desafios, né? Sim. Porque você não consegue fazer uma refração hoje de casa no computador, né? Exato. Mas existem estudos, inclusive fora do país, né, desta possibilidade futura, usando a inteligência artificial, fazendo o mapeamento da sua retina, Ou até enfim, do seu olho. identificando, né, um possível glaucoma, Exato, alguma exato. coisa assim, com Então, uma certa antecedência, né? uma soma de possibilidades, eu diria, né? Já tem algumas ferramentas disponíveis e as AIS utiliza. A gente precisa democratizar mais essa utilização para que justamente aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Esse entendimento, essa consciência daquilo que é mais adequado para o seu problema, vamos Sim. dizer assim, né? Ele possa ser de fato endereçado, né? Maravilha. E falando um pouco mais sobre Gabriele. Gabriele é CEO, mulher, mentora, conselheira. Como você consegue administrar todos esses pratinhos? Acho que tem o aprendizado da história de vida, né? E por que eu falo isso? Eu costumo, como psicóloga, né? E também com os ensinamentos de casa, dizer, muitas vezes a gente ou aprende pela dor ou aprende pelo amor. Normalmente é pela dor, né? A gente né? sabe. E talvez esse meu aprendizado do equilíbrio tenha um pouco de cada coisa, né? Eu, aos 30 anos de idade, eu tive um princípio de AVC. Né? Uau! E foi um momento assim de ressignificar toda a minha vida, né? Com certeza. Porque é aquela coisa de você lidar com a sua finitude, Sim. né? E você saber que a gente está aqui passando um vento, né? A gente não sabe quando que esse vento acaba. Então, a partir desse momento, né, foi algo muito importante para mim, assim, para colocar os devidos pesos aonde eles devem estar, né? Sim. A gente fala muito lá na empresa, né? Eu compartilho isso muito com as pessoas, que a gente tem alguns pilares na vida da gente. Sim. E a gente precisa saber equilibrar, né? Então, a gente está falando da família, a gente está falando da religião, a gente está falando da saúde, a gente está falando dos amigos, né? Exato. E a gente está falando do trabalho. Sim. Então, não dá para você colocar energia só em um pilar, porque algum outro vai ficar, Sim. de alguma forma, né, defasado. Então, acho que para mim, essa situação em específico me ajudou muito, né? Então, acho que até para aumentar o repertório, para eu conseguir ser uma pessoa melhor, para eu conseguir ser uma executiva melhor, eu tento, né, pelo menos em todas essas áreas da minha vida, ter um equilíbrio de tempo de qualidade, né? Não significa... E aí, se a gente colocar na prática, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Exato. Né? Pensei que é mal que faz, hein, gente? Exatamente. Então, assim, mas no momento em que eu estou em casa, eu estou em casa, né? Sim. No momento em que eu estou com os meus amigos ou no momento em que eu estou cuidando da minha saúde, ou seja, é como que você canaliza a sua energia no momento em que você separa para isso. E eu tenho um hábito de colocar na agenda mesmo, né? Sim. Eu tenho na minha agenda o dia dos exames, eu tenho na minha agenda o horário dos estudos, né? Porque foi a forma que eu me organizei, né, para que eu consiga lidar com todas essas possibilidades que a gente, enfim, o tempo todo está sendo colocado à prova, né? Então, exemplo, acabei de retornar de férias, né? Isso para mim é um ritual importantíssimo, né, para que a gente possa garantir essa questão da saúde mental, física, né? Não, e a esse gente equilíbrio precisa mente e corpo. descansar, né?
né? A gente não é máquina, somos seres humanos, então precisa dar aquela desligadinha ali, né? Pensar em outras coisas, viver um momento em família, ou sozinho, ou refletir. Porque imagina, com 30 anos, né? E é até legal o pessoal ouvir isso, que parece uma besteira, mas a gente tem, às vezes, uma pressão muito grande, né? Em entrega, em ser a melhor profissional, em ser a melhor em várias coisas, e essa pressão, às vezes, dá o alerta O corpo vermelho, fala, o corpo fala, né? Então, assim, foi importante você rever tudo isso e ver a importância. Ó, chegou como CEO, hein, gente? Você viu? Como que chega tendo um AVC, não vai conseguir. Então, tem que cuidar da saúde, porque sem saúde a gente não é para a família, a gente não tá para os amigos, a gente não tá para o trabalho, não tá para nada. Então, primordial o que você fez, e eu acho que é fruto do resultado que você vem colhendo. Mas é engraçado que você sentiu essa mudança, então você começou até, vamos supor, respirar melhor? Você sente isso no seu dia a dia? Com certeza. E eu acho que assim, né, um pouco do que você está trazendo, Vanessa, eu tenho muito claro, né, que precisa ser leve. Né? Assim, de novo, como a gente passa muito tempo trabalhando, eu preciso me divertir, né? Problemas a gente sempre vai ter, né? Mas aí, de novo, eu resgato, eu acho que algo do início, né? Que é o fato de lidar com pessoas e você saber que você não está sozinho, né? Eu sou a CEO da empresa, mas eu brinco lá que eu falo assim, gente, o que muda a minha posição para os demais, né? Posso ser presa pelas decisões que eu tomo, né? Apenas. Um pouco nesse sentido, mas no final do dia, né, tudo aquilo que a gente faz é com as pessoas, né? Eu não vou fazer tudo que tem na organização. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto e eu preciso ter essa consciência. Então, olhando um pouco da minha experiência em RH, aquilo que eu sempre preguei para os gestores, né, isso faz muito mais sentido agora, que é você precisa ter as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E é isso que vai fazer a diferença nos negócios, na sua vida como um todo, né? E ter pessoas aliadas, né, com o seu objetivo de vida, de negócio, de tudo, né? Porque aí você consegue chegar muito mais fácil no seu resultado. Tá todo mundo ali culturalmente vivendo, né, como funciona a empresa para chegar nos seus objetivos. Isso é muito importante porque eu acho que para um cargo de CEO você tem que puxar, né? Todo mundo ali e junto, porque o seu cargo é isso, a diferença é de ser presa na brincadeira, mas tá todo mundo no mesmo barco. Então, gente, vamos remar todo mundo aqui, que senão vai afundar. É uma né? forma de motivá-los também, né? Exato. Porque precisa manter essa constância para motivar a equipe que está ali abaixo, que tá se inspirando em você também de uma certa forma, né? Com certeza. Exato. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é super verdadeira, né? Que é aquela coisa, você sozinho você pode ir mais rápido, mas você em conjunto você vai mais longe, né? E eu acho que quando a gente pensa no ponto de vista das organizações, né? A gente tem falado muito em sustentabilidade, é sobre isso, né? Sustentabilidade dos negócios significa você olhar tudo, né? Esse ambiente em que você vive, cuidar, porque se a gente não tiver planeta, se a gente não tiver gente, a gente não tem negócio. Não adianta né? nada, exato. E essa conjunção é muito importante a gente ter essa clareza, né? Justamente para que a gente continue perpetuando, né, as nossas empresas. E as AIS têm isso, tem projetos. O que vocês têm hoje voltado para esse olhar? Vocês têm? Eu diria para você, assim, né? Primeiro, também reforçando um pouco da história da empresa, a gente tem 178 anos de existência, né? O nosso CEO mundial, ele fala muito, assim, o que nos trouxe até aqui não é o que nos garante ter mais 178 anos daqui para frente. E aí, falando especificamente no contexto de ESG, né, o sustentabilidade, na essência do nosso negócio, a gente sempre trabalhou olhando esses pilares. Mas aqui no Brasil, em específico, na cadeira de RH que eu tinha, e agora a nova pessoa também que está lá tem esse desafio, que a gente consiga ter ações de fato consistentes, né, olhando para o nosso país, que nos leve cada vez mais adiante, né? Então, a gente tem diversos projetos olhando não só a questão de meio ambiente, e isso está intrínseco à forma como a gente produz as nossas lentes, né? Precisa ter esse cuidado com a água que é utilizada, com a energia que é utilizada, a forma do descarte das nossas lentes ou rebarbas, né, no momento em que você está fazendo o corte. Então, a gente tem parcerias para isso também. A gente criou alguns indicadores, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas social e da parte de governança, para que a gente possa ficar acompanhando não só as evoluções, mas o que a gente tem possibilidade de fazer
a mais, né? Porque eu acho que o desafio maior nesse cenário de sustentabilidade, ele não está só no âmbito da empresa, ele está também de você trabalhar com o CPF. Exato. Né? Nós, como indivíduos, podemos fazer muitas coisas dentro da nossa casa, né? Exato. No nosso círculo de relacionamento. Então, o nosso trabalho é sempre esse. Vamos fazer a nossa parte, sim, como empresa. Temos um poder, né, e uma velocidade para isso, mas a gente tem o dever de orientar e ajudar as nossas pessoas a também levarem isso para o seu dia a dia como indivíduos, né? E acaba replicando, né? Esse tipo de ação, essas coisas que acaba reverberando para um lado positivo também, né? E algumas marcas acabam fazendo alguns trabalhos, mas não acredito que é tão amarrado, tão bem feito, né? Então, ainda fica a desejar, né? E hoje, deixa eu tirar uma dúvida com você. Vocês são pautados por fora, né? Como que funciona? Porque você trabalha dentro de uma multinacional, né? Você tem essa liberdade? Ou como funciona? É uma empresa mais, como por ser tradicional, né? A gente já imagina por isso, que eu acho que seria legal você contar como que funciona. Vocês têm essa liberdade? Ou Acho que vocês precisam localmente- receber muitas aprovações? Não, localmente a gente tem muita liberdade de atuação, né? O que a gente tem do ponto de vista do grupo são direcionamentos, né? E direcionamentos estratégicos, né? Vou dar o exemplo agora. A gente, a cada 5 anos, a gente tem uma agenda estratégica que mostra para a gente, enfim, quais são os grandes pilares que a gente tem que levar em consideração para tudo aquilo que a gente for fazer nos países em geral, né? Então, por exemplo, agora, né, essa agenda vai até 2025, a gente tem a questão do shape market, que é um dos pilares, né? Ou seja, aonde quer que a gente esteja, nós precisamos colaborar, contribuir para moldar os mercados, para que esses mercados sejam cada vez mais sustentáveis. A gente tem um outro pilar que é o Building Networks. Por estarmos presentes em mais de 50 países, a gente tem a condição e o dever de aproveitar dessas capacidades de relacionamento para impactar de uma maneira positiva. Exato. E a gente tem o terceiro, que se conecta a esses outros dois, que é o Create Impact, que está totalmente ligado a essa questão de sustentabilidade. Aonde quer que nós estejamos, né, em termos de país, nós precisamos criar impacto positivo, né? Que se conecta um pouco com o propósito que eu falei lá atrás, né? Ajudar as pessoas a ver o mundo de uma forma melhor não está conectado pura e simplesmente com o produto que a gente coloca no olho das pessoas, né? Mas com a forma de enxergar o mundo também. Então, eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas a enxergar melhor como colaborador, como stakeholders, né? Como cliente, como médico, enfim, nesse nosso círculo de relacionamento que passa pela educação, orientação, né? E propriamente o uso do produto. Que legal. E hoje vocês olham muito assim para essas questões de novidade, porque eu sei que vocês já são muito avançados, né? E estão sempre olhando para isso. Mas você tem alguma novidade que você queira nos contar? Por exemplo, puxa, vai surgir isso agora, vamos lançar, vamos fazer alguma coisa no diferente. setor, né? No setor, você vê isso. A gente tem muito esse olhar, né? Inclusive hoje nós estamos lançando internamente, né, o Inova Lab, que Olha, lançamento! Sabia, gente. É só cutucar que sai novidade. É dentro de casa, né? Na verdade, a ideia é muito de fazer com que os nossos colaboradores tenham esse open mind, né? Tá bom. Buscando melhorias constantes para o nosso negócio, né? Então, isso tem um olhar muito mais interno, mas a gente vem aí na semana do dia, já próximas semanas, a gente vem com uma promoção que é recorrente, que a gente faz no mercado, né? Então, as pessoas que quiserem ter a sua lente Zeiss pela primeira vez, é uma super oportunidade, então vale estar atento aí às redes sociais, que tem bastante coisa, né, para acontecer. Não só olhando do ponto de vista de campanha, de mercado, que é uma oportunidade de você ter acesso ao produto, né? Mas o tempo todo a gente está olhando essa questão do que trazer, né? De como atender melhor a população, de como que a gente faz com que, de fato, as pessoas enxerguem melhor. Né? Que legal. Eu acho que a gente pode ir para o momento Pode Essa, você não Pode acha? essa. Eu acho que pode. Então. Nossa comunidade fez perguntinhas que vamos sortear, não vão ser todas, porque né, a gente tem pouco tempo aqui. Exatamente. Porque vocês já viram na agenda da CEO, gente, não dá, né? Como que Pois faz? é. Muito corrida. Vamos lá. fazer uma perguntinha.
Bem interessante. Você sempre se interessou, almejou por essa posição? Bacana. Uau, boa pergunta. Boa pergunta. Você sabe que não. Foi acontecendo, acordei do nada. Sou. Nunca foi uma coisa assim que eu coloquei como meta, Sim. né? Eu acho que as coisas foram acontecendo. E aí eu acho que é bacana compartilhar do ponto de vista de carreira, porque eu falo e acredito muito nesse contexto de propósito, né? Meu propósito sempre esteve ligado a transformar vidas, né? E como é que eu fazia isso dentro dos ambientes organizacionais por onde eu passei, mas muito nesse olhar de transformando vidas, eu vou transformar negócios e, consequentemente, a gente evolui como país, como mundo, né? E eu acho que esse caminhar, né, foi me levando aonde estou hoje, muito pela perspectiva de hoje eu tenho um poder de caneta maior, né? Então, consequentemente, né, esse meu propósito, ele acaba tendo uma possibilidade de realização maior ainda, né? Então, eu costumo dizer, no momento em que eu tive o convite para assumir essa posição, a primeira pergunta que eu fiz para o meu chefe, né, foi por que eu, né? E ele disse principalmente pela sua capacidade de relacionamento, né? Uma posição de CEO exige esse olhar para pessoas, né, diferenciado para você poder fazer essa conexão e as coisas acontecerem. E ao mesmo tempo, né, a pergunta foi: e o que eu preciso estar atenta, né? E ele me falou: olha, dado o que você já vem estudando e trabalhando para se desenvolver, eu diria que é você manter essa linha, ou seja, né, se eu tenho uma formação mais na área de humanas, eu preciso, de alguma forma, ter pessoas que me ajudem na área de exatas, né, assim como eu tenho estudado muito sobre, porque, afinal de contas, Exato. eu costumo dizer que o CEO ele tem 3 papéis, né? E isso muito puxado por um livro que o meu atual chefe, e sempre foi ele, né? Me presenteou uma vez, que fala The Three Things That the CEOs Do, né? Primeira coisa é olhar para pessoas, segunda coisa é olhar para a cultura e terceira coisa é olhar para resultados. Então, eu acho que eu não mudei muito do que eu fazia, né? É óbvio que ampliou. A minha responsabilidade ela está ampliada, mas a postura continua a mesma do que eu tinha como responsável por recursos humanos. Que legal, não, muito bacana. E eu acho interessante você falar até que vem, né, da sua experiência, e me veio até uma pergunta que não vai estar, acho que na caixinha, mas eu gostaria de fazer para ela. Pode Aproveitar que ela- fazer. Que é como reter pessoas. Porque eu acho que uma grande dificuldade do mercado, não sei se no seu, você vai contar pra gente, mas existe esse problema, a gente vê em agências ou até, né, em cargos de marketing, de diretoria, uma rotatividade de Muito cadeira grande. muito grande, principalmente numa turma mais jovem. Então eu queria saber isso, né, o seu olhar diante disso, pode ser como profissional das AIS ou como profissional, Gabriele, como reter essas pessoas, né? Qual que é, o que você fala, eu acho que está por aqui o caminho e por isso que está acontecendo isso. Eu diria, Vanessa, até brinco internamente, né? Que eu falo, eu não gosto dessa palavra reter pessoas, né? Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que estar onde elas querem estar. Né? Exato. Então, eu acho que o segredo passa por engajar pessoas. Tá bom. A partir do momento que você tem um ambiente em que as pessoas se sentem bem por estar lá, né, elas escolhem estar lá. E aí eu acho que esse é o desafio das organizações, né? Algo que nós fizemos ao longo desses anos na empresa, que foi justamente trabalhar esse contexto de clima organizacional, né? E o clima organizacional ele perpassa por diversos fatores, desde benefícios, né, comunicação, liderança, tem uma série de coisas que você precisa trabalhar para, no final do dia, você entender se as pessoas estão ou não engajadas com a organização. Existem pesquisas, né, que mostram que hoje, nosso país e grande parte dos países, mas aqui especificamente 70% das pessoas estão desengajadas com as suas organizações. E essa é a problemática, porque no final do dia, muitas vezes a desculpa inicial é eu estou mudando por causa do salário.
desculpa inicial, né? Que a gente normalmente ouve. E quando você vai pesquisar, não é Não é sobre bem o salário, isso, né? exato. Você tem uma questão de flexibilidade, principalmente no momento em que a gente está vivendo. Você tem uma questão de liderança, inclusive pesquisas mostram isso. 80% das pessoas que saem de uma organização saem por conta do seu líder. Uau. Nossa, eu sabia desse dado, porque eu falo, gente, não é possível, porque tem muitos líderes, infelizmente, por uma falta de habilidade mesmo de lidar com pessoas. A pessoa é boa naquilo, fala, promove para, sei lá, fazer a gestão de 9 pessoas ali daquela equipe. Ferrou. Porque às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, mas ela não é boa em pessoas, em gerir, né? Então, assim, e aí já começa errado, porque aí a pessoa não tem paciência, ou não quer ensinar, não quer explicar, ou até mesmo passar a cultura, né, da organização para aquela pessoa. Então, eu já presenciei coisas, assim, empresas que eu sou muito fã disso que você fala, né, de pessoas que entrava, recebia o kitzinho lá, caderno, não sei o quê, tal. O que eu faço? Para onde eu vou? Se Aonde é o vira, banheiro? começa. Como ninguém te apresentou aonde é o banheiro, o refeitório, onde você vai comer ali, os restaurantes em torno da região. É tipo assim, puf, caiu, se vira. E eu acho que assim, já passei por muitas dessas, eu falo, tudo que fizeram para mim, eu procuro fazer diferente. Porque eu não tive muitas pessoas muito boas. Porque eu falava assim, gente, se essa pessoa tivesse feito isso comigo, ou falado de uma forma assim, eu teria entendido isso diferente, eu teria feito diferente. Então, eu acho que falta esse cuidado ali, né? Então, é bem isso que você falou. Às vezes não é uma questão de salário, é uma questão de falta de apoio, de dizer aonde é o banheiro, onde é o refeitório, onde tem um restaurante bacana, de acordo ali com o bolso da pessoa para ela comer. Não vai levar num restaurante caro, né? Nossa, uma vez me levaram, eu queria desempregado. Eu falei, meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Paguei quase já o salário, já estava devendo, né? Mas, enfim, são coisas que são tão simples, mas que você acolhe aquele profissional que está chegando. Empatia, né? Pode ser para o estágio, gente, pode ser para o cargo de CEO, não importa. Seja acolhedor, né? Tem um entendimento ali daquele ser humaninho que chega e coloca ele para fazer parte ali, né? Então é muito legal isso, da sua visão sobre isso também. Não, e faz toda a diferença, Faz. né? A gente fala sempre que assim, o óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado como organização hierarquia de Maslow, né? De fazer o que está transcendendo e você não fez o básico, né? Então, assim, gente, começa pelo básico, né? Faz O o básico bem higiênico. feito. Faz o básico bem feito e a consequência vai ser você Positiva. transcender os níveis da organização, né? Exato. Então, acho que a gente tem aprendido muito, né, ao longo dos últimos anos em relação a isso e o nosso engajamento tem sido cada vez maior. É tanto que agora, pelo 2º ano consecutivo, a gente entrou novamente para o ranking das melhores empresas para se trabalhar do Rio de Janeiro, que a nossa base é lá. Isso é uma conquista de todos nós da empresa, né? Eu costumo falar que o que a gente tem feito como organização é para as pessoas, mas é com as pessoas, né? E isso faz toda a diferença. Que Maravilha. legal. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para quem está começando. Pode ser até no RH, tá vendo? Ó, temos um exemplo aqui que virou uma CEO, gente. Nada é impossível, né? Porque é uma coisa que não é o habitual, né? De acontecer. Então, eu gostaria de, né, deixar aqui você à vontade para, se você quiser, dar um recadinho aí para o pessoal que está começando, que queira empreender. O que você tem para falar de especial para a gente? Bacana. Acho que eu traria 3 pontos, assim, né? Primeiro, adaptabilidade. Tá. O nosso mundo ele está em constante transformação e numa velocidade absurda, né? Então a gente precisa se adaptar a esse contexto. Segundo, flexibilidade, né? Que talvez ande muito junto com a adaptabilidade, mas aqui eu estou falando de uma flexibilidade mais cognitiva, né? Precisa ter curiosidade, né? Muitas vezes você escolhe uma determinada profissão e você só estuda sobre aquilo, né? E eu falo sempre na empresa, a gente precisa aumentar repertório. Não dá para a gente ficar falando só da mesma coisa com as pessoas com quem a gente encontra, né? A gente precisa saber falar de outras coisas, sobre arte, né? Sobre situações que estão acontecendo no mundo. E eu acho que o terceiro, né? Eu diria que vai muito de encontro ao contexto das relações, né? Nem sempre a gente vai passar por oportunidades que é o que a gente mais gostaria na vida. Exato. Mas essas experiências nos ajudam a saber lá na frente o que a gente não quer, né? E eu acho que, de novo, né, eu trago
um exemplo do que o meu chefe fala, que eu o respeito muito, né, e o admiro, que é se você deita a cabeça à noite no travesseiro, sabendo que você deu o seu melhor e respeitou o próximo, fica tranquilo, porque o sucesso é consequência. Ele vai Acho que é um vir, não pouco tem disso. como, né? Plantar abacaxi e depois achar que vai colher o Exato, morango, não vai. gente. Não vai, não nasce diferente, não. Não tem como, né? Mas eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Admirável a sua história. Viramos fã. Muito, Venha desejo muita sempre. prosperidade nessa nova fase. Né? Vai prosperar, gente. A Zais arrasou em deixar ela como CEO. Estamos muito otimistas aí. Vamos acompanhá-los Empoderada. no mercado. E quando houver novidades, tendências inovadoras que você queira compartilhar, as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada também pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. E eu costumo dizer, tem uma frase que eu ouvi no meu último dia de faculdade e eu levo para a vida, né? Eu posso não mobilizar a mudança do mundo, mas eu tenho a capacidade de mobilizar a mudança daqueles com quem eu me relaciono. Então, se para alguém, né, esse podcast valer a pena, eu já estou satisfeita. E vai valer mais ainda se você deixar o seu like, porque aí vai chegar em mais pessoas, porque esse algoritmo é assim, gente, que funciona. Deixa o likezinho que vai chegar para mais pessoas aí esse conteúdo excelente que a gente presenciou hoje aqui, tá bom? Mas antes de finalizar, não podemos esquecer de iluminar esse final de programa com o nosso patrocinador Interlight. Além dessas luminárias maravilhosas que, gente, eu particularmente amo, cada uma com um design mais lindo que o outro. E ela também, ó, regula também, desliga, regula a intensidade da luz, enfim. Tem o cupom do Pod Essa com 10% de desconto para as luminárias, não só para a Dona, que é esse modelo aqui que parece um cogumelo, mas tem outros diversos. E a Interlight, gente, é exemplo aí, né, de liderança no mercado de LED, de iluminação, com muita tecnologia, qualidade, eu não tenho o que falar. Eles são assim, ó, saem à frente, tanto é que tem um laboratório dentro da fábrica, gente, para trazer toda essa tecnologia e inovação para vocês aí desse outro lado. Então, entrem no site da Interlight, que vocês vão colocar lá o cupom e vão adquirir as luminárias. É só acessar o banner aqui no rodapé com o QR Code que vocês vão ter acesso à Interlight e todos o lindo portfólio de produtos que eles Ai, têm. gente, é lindo mesmo, vocês vão gostar. Acessem lá que vocês vão ter certeza do que a gente está falando aqui. Tchau! Tchau, tchau!